Pessoal, mais uma live animada aí pra galera. Vamos que vamos. Daqui a pouco a presença ilustre Renata Andreoli. E vamos que vamos. Renatinha, aguardando aqui sua presença. O tema de hoje: não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você, né? E acredito que vai ser um bate-papo supimpa aí, com muita alegria, muita vibração boa, né? Harmonia, Deus, Jesus, aqui nos abençoando por mais um dia, né? De vida. Boa noite, Everton. Vamos que vamos. Chamar aqui. Natinha. Aguardando aqui. O tópico vai ser show. Opa, caiu aqui. Uau, boa noite. Caiu aí? Celular aqui, pô. Como é que você tá, Cá? Animado, né? Animado aqui, com várias lives, vários cenários. Oh, coisa boa! É legal, bons papos, ótimos papos, com vibes muito boas. Acredito que você já abraçou a árvore hoje, já fez suas meditações, né? Sempre, né? Vamos. Uma das melhores coisas da vida é abraçar uma árvore, né? Eu fiquei até meio que assim quando você me falou primeiro. Mas você sabe que eu vi um vídeo esses dias e foi muito legal, dizendo o seguinte, que a Terra está sendo salva pelos abraçadores de árvores. Show! É da hora! Muito show! Bom, vamos iniciar aqui, né? Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Não é assim? É assim. Porque ou você faz um dia bom ou um dia ruim da sua vida. Se estamos determinados, quando a gente acorda, e acordar já é uma bênção, né? Perceber a nossa vida, o nosso coração batendo e saber que Papai do Céu nos deu aí mais um dia para vivenciar o melhor do mundo, acho que já é motivo de sobra para olhar para o céu e dizer, cara, eu sou muito abençoada. Gratidão. E hoje eu vou fazer desse dia o melhor da minha vida. E é esse olhar que a gente tem que ter. Então, não importa o que acontece do lado de fora, né? Eu acho que aqui dentro tem que estar sempre azul, tem que estar sempre iluminado. Esse é o objetivo da vida, o maior objetivo da vida, né? A gente busca tanto felicidade e é algo que está aqui. Você não precisa ir em lugar algum para trazer essa felicidade. Basta você sorrir e esse impulso de vida, ele vem. É isso. Mas em época de pandemia e cenários, às vezes, que parece um velório nas mídias sociais, por muita gente desencarnando, né? Muitas pessoas sofrendo em si. O que você pode compartilhar com a gente dos seus cenários que eu vejo no seu Instagram, Maria Zen Oficial? Muita coisa positiva, muitas mensagens de luz. E aí cai naqueles outros tópicos que a gente conversou hoje à tarde, né? Sobre as 5 fases do luto também, né? E sobre o ego, sobre o que a gente estava conversando, sobre lidar com autoapreço. O que você pode compartilhar com a gente, Rê? Eu acho que a gente pode ir um ponto de cada vez, assim, porque todas as vezes que a gente olha para um momento desafiador, seja ele de uma vivência, de algo que está aqui, né, na matéria, e eu tenho a possibilidade de trazer uma oportunidade, eu tenho como trazer um novo olhar, de fazer diferente, né? Sim. Por exemplo, a perda, né? A perda de um ente querido, a perda de um companheiro, a perda de um amigo, a perda de uma mãe, de um pai, enfim, de uma pessoa que faz todo sentido para a nossa história.
E o apego, quando a gente fala de apego, quando a gente fala do ego, né? Porque a gente vai entrar nessa história do ego, porque o ego, ele não é malvado, como dizem, né? Ele tem a sua importância na nossa vida. E Entendi. a gente precisa considerar ele, né? A gente sempre tem que encontrar, e o maior desafio do ego é encontrar esse equilíbrio e fortalecer muito mais o lado positivo que ele tem em nossas vidas. Mas quando a gente fala muito dessa questão do apreço, né, do autoapreço, que é realmente o pertencimento, né, o nosso olhar de pertencimento do outro em nossas vidas. Sendo que a primeira condição quando nós chegamos por aqui você tem um prazo de validade. Isso é fato. Entende? Então, assim, se nós temos um prazo de validade, primeiro que a gente precisa aproveitar todo esse tempo, porque não está no nosso contrato quando voltaremos para casa. É forte. Nós não temos um papelzinho com a data, olha, eu volto para casa em tal data, então até lá eu tenho isso para fazer. Não. Né? Não existe uma data específica, mas existe uma consciência de que nós somos seres espirituais vivenciando aqui uma situação física, sabe? Nós estamos aqui para evoluir através do amor incondicional de Deus. Nós estamos aqui justamente para aperfeiçoar esse amor. Então, todas as vezes que nós temos uma perda, e nós resgatamos, né, esse ego, esse pertencimento, essa situação, essa sensação de dor, sofrimento. E aí é o que a gente falou hoje sobre o Sansara. E para quem não conhece, não fala, né, nunca ouviu falar ou ouviu falar, mas não sabe o que é. O Sansara é o ciclo da vida, é morte e renascimento, ou mais conhecido como ciclo do sofrimento, né? Por quê? Porque todas as vezes que eu morro e renasço, eu estou gerando um sofrimento, né? Todos os ciclos geram sofrimento enquanto eu não tenho a consciência, né, de trazer esse desapego, de perceber que através do Dharma, que é a nossa lei, né? O Dharma é uma lei do por que você veio? De forma simples. Por que você veio? Por que você está aqui? Né? Então, o Dharma é o seu propósito de vida. Muito forte. É muito forte porque a gente entra no nosso contexto como espírito. Por que que tantas pessoas passam uma vida vagando? Porque elas não se encontraram, não se permitiram ao encontro com o seu propósito. E quando a gente fala, por exemplo, de uma perda de um ente querido, vou dar aqui um exemplo, de repente. Eu tenho um companheiro. Estou casada há 3, 4 anos. Esse companheiro sofre um acidente na rua. Morreu. Sim. Qual justificativa você vai dar? As pessoas dão a seguinte justificativa. Morreu porque foi atropelar, não morreu porque o carro estava correndo demais, não morreu porque não sei o que lá. Não, cara. Ele foi porque era o momento dele. Chegou a hora dele. Chegou a hora. Era hora de voltar para casa. Não adianta isso. Vivendo na loucura, se embebedando, usando dependências químicas lícitas ou ilícitas como fuga para problemas diversos. De não encarar, saber viver a vida, né? Você tem muito um lado assim de, primeiro, saber viver a vida é olhar para você e entender o que você merece da vida. E sim, aí é um grande lance, assim, o universo ele te traz o que você emana, né? Tudo que você emana uma hora retorna à fonte, que somos nós. É o clamar mais do mesmo.
que muitas pessoas exatamente. reclamam mais do mesmo. Reclamar, o universo te entrega mais reclamação, mais problemas. Exatamente. E ele vai trazendo isso o tempo inteiro para você. Então, é claro, não existe como, por exemplo, acho que a pessoa que eu tenho 2 filhos, né? São os grandes amores da minha vida. São Sim. parte de mim. Então, você olhar uma continuação sua é um amor que transcende, né? Mas eu tenho também um outro grande amor que é a minha mãe. Então, por exemplo, quando eu penso na perda da minha mãe, cara, lógico, me gera essa sensação de tristeza, né? De, cara, eu não tenho mais a minha mãe aqui. Sim. Mas eu não tenho a minha mãe aqui. Mas estaremos ligadas para todo sempre. Porque a nossa, né, luz astral, todo o nosso espírito está ligado. Todos somos um. E quando nós falamos todos somos um, não é só aqui, experiência física. É nós todos somos um no universo. Sim. Em todas as dimensões. Somos energia, espíritos. Exatamente. No corpo físico. Exatamente. Então, esse momento, por exemplo, acho que deu uma travada no sinal. Boa noite. Deu uma travada aqui, mas voltou já. Voltou? Voltou. Então tá. Acho que eu tava falando dos estágios do luto, né? A gente nem chegou a ouvir, então. São não, 5, né? Estava até passando aqui. Tem gente que fala assim... Primeira negação. Mas tem gente que fala assim, não, eu não quero viver o luto. Quando você não vive o luto, você corre um sério risco. Como assim? Da negação, que é o primeiro estágio do luto. Quando você diz, eu não vou viver o luto, você já está negando ele. Você está fazendo... Aquilo, ninguém está preparado. Exato, ninguém. E nunca estaremos. A pessoa pode estar doente, pode passar anos numa cama, você pode acompanhar o sofrimento dela, que é o que eu falo. Os maiores egoístas são aqueles que perdem os entes queridos, que já estão numa cama há tanto tempo, em sofrimento, e ainda lamentam a perda dele. Né? Eu acho que quando nós temos situações como essas, a gente precisa primeiro pedir sabedoria para Deus, né? Para realmente nos trazer essa sabedoria, esse desapego em permitir que o outro, né, parta, que o outro volte. Porque você gostaria de ver alguém em sofrimento, em vida? É a mesma coisa. Ele está inconsciente ou, né, está naquele momento. Por que eu quero prorrogar a vida? Por que eu clamo para prorrogar a vida de alguém que a cada 1 segundo sofre mais? É egoísmo, né? É a Exato. mente de auto-apreço. É o auto-apreço. É o auto-apreço. Por quê? Porque você sente na analogia o que eu seu te falei, ser... do luto de separação de um casal. Exato. Por quê? Lembra do auto-apreço? O auto-apreço é a valorização do eu. Ok? Isso é o auto-apreço. É a valorização do eu. Ok? Quando eu me autovalorizo mais do que a vida do outro, eu estou usando o ego. Está aprisionando. A minha vida e a sua, para Deus, tem o mesmo valor. Sim. Somos seres únicos, temos talentos e o que a gente fala muito, por exemplo, do Dharma, né? Que é o propósito. O Dharma é o nosso propósito, é o nosso caminho do nosso talento individual.
eu e você, a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode ter a mesma profissão, a mesma coisa. Só que existe algo em mim que é diferente de você. Existe algo em você que te diferencia de todo o resto. E o mundo precisa desse reconhecimento, porque todas as vezes que nós encontramos o nosso propósito, toda vez que nós nos conectamos a ele, eu estou contribuindo para a evolução do mundo. Nós só vamos evoluir exatamente no coletivo. Eu faço o meu trabalho individual, você faz o seu trabalho individual, só que o coletivo, ele precisa caminhar muito. Então, quando a gente fala, por exemplo, do estágio do luto e a gente fala da negação, a negação é justamente isso, assim, é você não aceitar que aquilo aconteceu. É você negar para si mesmo, negar para o mundo, e aí muitas pessoas nesse processo de negação buscam o vício, né? Buscam amortecer a dor. Que acaba até se matando também, porque vira um suicida involuntário. É isso que eu ia te falar agora. Uma vez eu conversei com um suicida e ele falou o seguinte para mim. Ele falou assim, o suicida, ele não odeia a vida. Não é que nós não amamos a vida, mas a dor que a gente sente é tão forte que a gente prefere tirar a vida do que sentir essa dor. E a dor é de negação. Entende? Porque quando a gente está num estágio de negação, a gente não consegue enxergar além disso. E é muito perigoso. E aí que vai para o segundo estágio da raiva, né? Aí vem para o segundo estágio, que é aquele estágio que você desconta no mundo, né? Vixe, é forte. Naquele momento que você... Eu já vi muitas pessoas olharem e falarem, cara, Deus, eu não acredito mais em você. Porque perde a fé, perde a crença. Foi? Voltou aí? Deu uma travadinha agora. Deu uma travadinha. Tá. Ele falou quando Deus... porque as pessoas, quando entram nesse processo de raiva, sente raiva de Deus, né? De Deus, porque para de seguir sua fé, fica xingando. Fica. Do Criador. Exatamente. Por quê? Porque não aceita. Porque você está num processo de negação, acaba provocando a dor que estão ao nosso redor. Mais uma atitude egoísta. Exatamente. Entende? O processo, se a gente parar para pensar no processo do luto até chegar na aceitação, é um processo muito egoísta. É um processo muito de abstração de tudo que se viveu ao lado daquela pessoa para uma única sensação da perda. Porque, por exemplo, quando a gente chega aqui, né, no terceiro estágio, que é o estágio onde as pessoas começam a clamar por um milagre. Negociação e barganha, né? Estágio. Porque aí eu fico pensando por o seguinte... Você tem que pedir um milagre na sua vida. Sabe? Pra que a pessoa se ressuscita, não dá. Entendeu? Exato, você tem que pedir um milagre na sua vida. Então, eu acho que quando a gente olha para essa questão do luto, por exemplo, quantas pessoas aqui na empresa, se eu não me engano, nós perdemos 8 pessoas. Nossa, né? 8... abala o emocional, né, do pessoal. Não, totalmente, assim, 8 funcionários, inclusive um funcionário em específico que eu gostava bastante porque fazia muita parte do meu dia a dia. E quando eu cheguei na empresa e as pessoas me falaram, eu olhei e falei, cara, um cara de 40 anos que voltou para casa. Cumpriu sua missão. Entende? Ele cumpriu a sua missão. Então, é triste. Quando a gente olha, por exemplo, esses números, né, tantas pessoas mortas e tudo mais,
A gente pode colocar a culpa na pandemia e falar, cara, é um estado pandêmico, é isso, é aquilo. Podemos. Muita gente agora, tipo, até pode me criticar no que eu vou falar. Mas estamos vivendo uma limpeza energética. Sim. Estamos entrando em uma era de alinhamento em amor incondicional. E essa frequência não são todos os seres que estão preparados. Sim, sim. Não são todas as pessoas nesse momento que conseguem olhar para a sua vida e dizer: não me importa o que me falta, eu agradeço por tudo que eu tenho. E nem todos são gratos com mais um dia de vida que o Criador dá todo dia, onde muitos não se levantam. Exatamente. Entende? Então, por exemplo... por exemplo, quando a gente entra no quarto estágio, ok? Que é o da depressão. Exatamente. Quando a gente entra no quarto estágio, que é da depressão. O cara já virou um alcoólatra, ou a mulher já virou um alcoólatra, já virou um dependente químico, enfim, ou faz uso de medicamentos, né, que alteram aí a sua normalidade. Para ser uma fuga. Exatamente. Não é. A depressão em si, ela é toda uma alteração, né? Você tem uma alteração espiritual, você tem uma alteração cerebral, você tem uma alteração emocional, você tem todo um contexto trabalhando de acordo com a tua vibração. E a vibração fica bem zoada com o uso de drogas lícitas e depois começa a partir para as ilícitas. E aí começa a perder emprego, perde relacionamento, e aí começa a degradar mais ainda a vida e todos à sua volta, né? Exatamente. E eu posso te dizer uma coisa, quando a gente fala de depressão por perda ou por uma dor muito grande, o mal da humanidade hoje é a depressão, né? A depressão gerada por um futuro que não chegou, né? Que é a ansiedade, ou por um passado que não desapegou, que é justamente esse processo do luto. Se nós somos seres transitórios, sim, né? Vivemos em morte e renascimento o tempo todo, e a gente pode colocar isso para tudo na nossa vida, ó. A gente sai de um emprego, começa em outro. A gente termina um curso, vai para outro. A gente sai de uma casa, vai para outra. A gente começa um relacionamento, vai para outro. É morte e renascimento o tempo todo. Iniciam e se fecham e terminam. O que me diferencia, por exemplo... Estão preparados para lidar com o ciclo de início, meio e fim. Aí está o ciclo do sofrimento, samsara. Quando eu não tenho a consciência de libertação desse ciclo através do meu propósito, do meu dharma, eu gero sofrimento. E tem gente eu fico apegada. Sofrendo, né? Nossa, a vida inteira. A vida inteira. Eu conheço a minha ex-sogra, por exemplo. Ela passou a vida inteira sofrendo pelo que ela viveu num casamento que terminou há 30 e tantos anos atrás. E ela alimentava isso constantemente. E ela teve um câncer por conta disso. Nossa. Entende? Então, assim, bom, dizem, né? Ela chegou no quinto estágio do luto, que é a aceitação. Que é a aceitação. Ela não quis aceitar. Ela continua a alimentar a ilusão e o desejo dela. Sim, exatamente. Por quê? Porque foi a frustração. Qual que é o mal, né, da ansiedade? O que gera ansiedade na gente, por exemplo? É justamente... É a expectativa. Você fica lá, querendo, com vários desejos. Exato. Na sua mente. Exato. É a expectativa. Assim. O que vai acontecer? É excesso de passado, né? É excesso de passado. No dia a dia, quem faz o dia bonito é você.
Só que você fica naquela, você está no presente momento, vivenciando o dia, ou você fica alimentando a coisa negativa no dia a dia? Exato. É doido E isso. aí, eu gosto, por exemplo, muito de trazer algumas afirmações, assim, para o meu dia, sabe? Eu gosto bastante. Eu inicio, às vezes, com algumas afirmações e durante o dia eu vou me conectando com outras. E sobre essa coisa de estar no presente, eu sempre fui muito conectada ao presente. E eu sempre fui tão conectada ao presente que eu tinha. O meu maior desafio era, por exemplo, marcar uma viagem para daqui a um ano. Uau! Entende? Isso também precisa ser trabalhado. Por É porque quê? os ricos, geralmente, eles antecipam quase tudo para daqui a um ano, 5 anos, até os investimentos. Não é a curto prazo, né? Você entendeu? A gente precisa entender que é o seguinte: o meu ser, o meu estado de espírito, o que eu estou vivendo agora, vivenciando nesse momento, é o presente. Mas que eu posso sim fazer planos, eu posso sim idealizar, co-criar o meu futuro, ok? Mas eu também tenho que ter a Significar consciência. o futuro através do presente. Exatamente, mas eu também tenho que entender o seguinte, e é isso que o presente nos traz, que eventos aleatórios independem da minha presença. Sim. Então, se eu programo uma viagem para daqui a um ano e daqui a um ano tem uma pandemia, eu preciso entender que tudo acontece pelo seu propósito e tá tudo bem a gente reprogramar. Então, é seguro viver no presente. É divertido viver no presente. É prazeroso viver no presente. Criamos a nossa vida, a nossa realidade o tempo inteiro, né? O Sim, tempo sim. todo. O nosso pensamento, o nosso sentir, ele está criando o tempo todo. Eu acho que o maior tapa com luva de pelica que a gente toma é quando vem aquela frase na nossa cabeça. Claro, o que aconteceu com você foi você que criou. Isso é verdade. E às vezes a gente cria e cocria, Sem mesmo tendo perceber. muita experiência de vida, faz merdas. E é tão feio com outras pessoas e às vezes cai naquela vergonha de nem chegar a pedir perdão. Às vezes se fecha e fica com aquela dor pro resto da vida. Ou não se auto-perdoa e não espera dar um tempo, um prazo para que as coisas se amenizem. Porque não é só as fases de um luto verdadeiro de morte, mas também as fases das relações. Que as pessoas continuam alimentando às vezes e projetando para o futuro uma coisa que às vezes já acabou, já morreu. Pode-se até voltar o casal, pode com amigos em si, como amigos e tudo mais, porque estão vivos, né? São pessoas adultas, se ambas as partes quiserem e não sofrerem com isso, mas passa por todos os estágios, né? Porque a gente estava fazendo uma analogia contigo hoje, né? Falando à tarde, que não só os 5 estágios do luto, da morte, como o luto das relações. E eu vejo que grande parte das pessoas, não importa em que país esteja, passa por isso. Que a Covid, por si só, separou muitos casais que não se conheciam morando juntos. Se conhecia de manhã para ir embora tomar café da manhã e de noite. Agora, quando ambos ficam desempregados, as contas apertando, e morando juntos e tendo que se separar porque não aguenta mais o outro, ou um tipo, procurar outro relacionamento porque não está mais gostando de estar da pessoa em si, e outras ficam, às vezes, não entrando no 5º estágio da aceitação. Fica lá ruminando, 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 e aí começa a usar as válvulas de escape, ou que eu chamo de muletas, né? Começa com um cigarro, uma bebida. Não vou criticar quem usa em si, porque às vezes usa
por momentaneamente, mas tem gente que usa abusivamente para estar se matando. E aí a vida começa, com o tempo, ela percebe, até na alimentação também, a alimentação não saudável, que tudo vira uma doença, né? Tudo vira uma válvula de escape. A pessoa começa a se entregar para o mundo, começa a adoecer, começa a ser vitimista da própria situação porque algo morreu nela. Ou nesses noticiários dos loucos que não aguentam uma separação e quer matar a mulher de qualquer jeito, porque terminou com ele não aceita, ou ele também vai dar um tiro. Você vê na televisão, cara, às vezes mata a mulher, mata os filhos e se mata também porque não aceitou o término. São loucos, né? Não entra no processo de aceitação. A gente, nós dois, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre relacionamentos, né? E é muito maluco, assim, como a ideia de relacionamento para as pessoas se tornou uma dependência. Um sentimento de as pessoas elas não se relacionam mais, elas não se relacionam mais para trocar, sabe? Elas não se relacionam mais para se agregar, para serem felizes ainda mais. Exatamente, não. As pessoas, elas estão se relacionando com medo de ficarem sozinhas. As pessoas estão se relacionando pelo simples fato de, o cara que eu gosto, a garota que eu gosto não quer ficar comigo, então eu fico com esse aqui mesmo que tá afim de mim. Ou faz uma nação, né? O pessoal sai machucando um monte de gente aí. Exatamente. Quem ela gosta não gosta dela. Ou vice-versa. Exato. Mas você sabe e às vezes o que eu vejo doente em si, né? Se realmente fica com muitas pessoas e vai para os finalmente, ou até faz filhos que não veio de um amor saudável, veio de inconsequência. Né? Falei para todo mundo, eu falo para todo mundo o seguinte, gente, vamos esquecer esse negócio de Bolsa Família, né? Porque eu acho que as pessoas elas precisam se engajar mais e as pessoas elas precisam olhar para as suas vidas e entender que elas são responsáveis pelas suas vidas. Okay? Sim. A gente tem uma situação socioeconômica no nosso país muito grave, né? Mas também é uma situação de interesse político. Mas eu sou apoiadora de uma bolsa-terapia. Isso é verdade, está faltando, né? Para a humanidade. Humanidade, sabe por quê? As pessoas estão doentes, A minha existência no planeta... É isso mesmo. De eu estar ou não. A minha existência no planeta planeta depender de eu estar ou não com quem estiver comigo. Dar valor ou não para mim. Completamente irracional, na minha opinião. Entendeu? Forte, é isso. Exatamente, Eric. Muito bem. Por quê? Porque é isso. Sabe? Eu preciso primeiro... Eu acho que o primeiro passo de um relacionamento é comigo. Como eu me olho, como eu me vejo. Tem gente que entrega toda a sua felicidade na mão de um outro. E eu vou falar para você. É você primeiro. Então, mas por que essa pessoa entrega? Porque essa pessoa não se autovaloriza. Porque essa pessoa, ela não entende do seu merecimento. Cara, perante Deus, nós fomos criados em semelhança. Imagem de nosso Criador. Entendeu? Cara, a gente merece o melhor desse mundo. E quando nós abrimos a porta do nosso coração, nós abrimos o nosso coração para receber alguém, entende? Para gerar uma conexão direta, porque, gente, se a gente troca a energia e um ambiente de forma involuntária com todo mundo que está ali e a gente não conhece, a nossa troca com quem a gente se relaciona, ela é intensa. Ela pode propagar o bem ou propagar o mal. A todo momento vem o bem e o mal na mente. A todo momento. Exatamente. Prevalecer no dia. Exatamente. Tem migalhas no relacionamento. Exato.
Então, assim, eu preciso entender a minha importância no mundo. Primeiro, eu preciso entender o meu propósito, eu preciso entender o meu caminho, porque não adianta eu ficar com alguém que não está alinhado ao meu propósito, só para dizer, olha, eu não estou sozinho. Travou. Mas tem muita gente que fala, eu não estou sozinho, estou com alguém, né? Não estaremos nos amando. E assim a pessoa também não nos valoriza. É bem isso aí, Eric. É isso aí, Eric. E assim, a pessoa também não nos valoriza. Por quê? Porque se eu não me amo, como é que eu vou dizer para o outro, olha, eu me amo, se você me oferecer menos do que isso, eu não quero. E o mais importante de tudo... Tchau, Eric, muito obrigada. E eu acho que o mais importante de tudo é saber realmente para onde a gente quer ir, para onde a gente vai. Entende? Cá, a gente precisa olhar para nós como o nosso maior bem. Entende? Nós temos uma importância no mundo muito grande. Se nós colocarmos alguém do nosso lado para expandir essa energia que não esteja alinhada, não esteja na mesma vibração, tudo isso vai vir ao contrário, vai vir de forma negativa. E aí, o que eu quero entregar para mim e para o mundo já não funciona mais. Não somos capazes de amar ninguém, é isso. Entende? Então, assim, você sabe que, eu vou contar uma história. Maria Zen, ela foi criada... Eu ia perguntar sobre a Maria Zen mesmo. Então, e todo mundo fala o seguinte para mim, por que você não engaja mais a Maria Zen e tal? Sim. A Maria Zen, ela foi criada por um único objetivo. Eu sou amor, e essa é a minha determinação de vida, e esse é o meu propósito de vida, ok? O meu propósito de vida é levar amor. Então, as minhas palavras serão de amor, os meus ouvidos são de amor, os meus olhos são de amor e as minhas atitudes são de amor. Então, a minha pergunta foi o seguinte, como eu posso levar mais amor para uma quantidade maior de pessoas do que essas que já me rodeiam? Bacana, hein? Foi assim que nasceu a Maria Zen. Então, assim... todo o conteúdo que eu posto, uma vez a gente falou, né, sobre isso. Não importa se uma pessoa curte, se 2 pessoas, se 3 pessoas, se 4 pessoas curtem. Entende? É claro que a gente quer que o nosso conteúdo, a gente quer que a nossa voz, a gente quer que o nosso amor chegue até o outro. Mas, chegando a uma pessoa e exercendo o propósito daquela mensagem... Cara, isso, olha aqui, até arrepia. É um negócio lindo demais. É lindo demais. O ano passado eu fui ministrar uma palestra, mas na verdade falando sobre um outro assunto na faculdade, para um grupo. E depois do assunto, a gente começou a entrar nesse assunto aqui, sobre gratidão, sobre amor e tal. E aí eu falei por mais 1h30 só sobre esse assunto. Caraca! Isso foi no mês de outubro. Quando foi dia 31 de dezembro de 2019, era umas 3 e pouco da tarde. Eu falo para você que eu sou uma pessoa muito mimada por Deus, muito abençoada, porque é verdade, eu sou. Praticamente, Deus é amor o tempo todo. Eu sou muito mimada porque, assim, eu recebo muito amor durante o dia de todas as pessoas. Eu me conecto a pessoas maravilhosas como você, entende? Pessoas de amor, cara, pessoas de luz, de bem, e que olha para a humanidade com olhos de amor. Entende? Que olha para a humanidade não no sentido de, eu vou salvar a humanidade. Não, mas eu vou oferecer o que eu tenho de melhor para as pessoas. Isso que é gratificante, né? Às vezes, 5 minutinhos num vídeo que vai, às vezes, elucidar e fazer com alguém do outro lado do mundo veja e chore e dê o seu depoimento.
Então, aí eu fui fazer esse treinamento. E eu recebo muitas mensagens muito fofas, assim, muito lindas, e que mexe muito comigo, sabe? E por isso que o pessoal, assim, meus amigos e o pessoal daqui da empresa me chama da moça da gratidão, né? Bacana. Porque eu sou mesmo, eu agradeço por tudo, a todo momento, sabe? Eu agradeço pelas pessoas. Quando eu tô chegando aqui na porta da empresa, eu abençoo a minha empresa, sabe? Eu abençoo com prosperidade, com conhecimento, sabe? Que a empresa prospere cada vez mais, que todas as pessoas que estão aqui comigo recebam essa luz, sabe? Porque isso é muito importante. Então, assim, eu sou grata demais por cada passo, por todos os lugares que eu já passei e já vivi e vivo. E aí, no dia 31 de dezembro, eu recebi uma mensagem dessa moça, um texto enorme, mas ela falava o seguinte, ela falava, depois que eu te ouvi, a minha vida mudou. Uau, que da hora. É preciso amar as pessoas como não se houvesse, como se não Exato, houvesse. Kiko, exatamente, exatamente. É só amor. Você sabe o que salva o mundo? O que salva as pessoas? O amor. Sim. O amor, ele traz absolutamente tudo o que precisamos. Jesus Então, ensina muitas pessoas sobre o amor, sobre amar a ti mesmo e amar o próximo exato, a ti mesmo. E as pessoas têm exato. raiva umas das outras pelo seu time de futebol, pelo seu partido político, pela sua preferência religiosa, e aí tudo isso que envolve as brigas, as mortes em si. E eu faço até uma analogia, tem pessoas boas e más na Terra. Tem pessoas muito boas e muito más. Tem pessoas extremamente boas de luz e tem pessoas extremamente más de trevas. E hoje em dia, dependendo do que você fala para alguém na rua, você pode tomar um tiro, uma facada. Ainda mais se você de partidos de times diferentes só porque a roupa diferenciou. Imagina se as pessoas É, também usassem as roupas das suas religiões fora de casa. Ia dar briga igual aos partidos políticos. Igual aos times de futebol. Partidos políticos também. As pessoas em si não estão se amando e não estão se amando ao próximo. Tipo, troca às vezes de parceiro como se trocasse de roupa. Não que eu vou condenar ou descondenar ou as pessoas em si. Tacam pedra. Mas elas esquecem que elas também erram com elas mesmas e com outras pessoas, e ela é vítima disso. Se ela está apontando um dedo para uma, tem 3 dedos apontando para ela. E elas esquecem disso, e elas às vezes partem para agressão verbal, para briga. E você vê o que mais dissemina, o que dá mais audiência na televisão. É ódio, é manipulação de informação, não é coisas boas, não dá audiência. Nas mídias sociais, para trazer tráfego, mesmo o pessoal usa vídeos de furacão, de acidente, de tragédia. Isso que dá audiência. As pessoas gostam de ver isso. Não vai ficar gostando de ver coisas de luz, de entrar com sentimentos de ouvir um mantra, né? Ficar com coisas positivas para si só. Eu vejo que hoje em dia as pessoas em si, tem muitas pessoas que a gente fica até admirado, que nunca ouviu falar de Deus, nunca viu uma Bíblia. E tem pessoas que são céticas, tem pessoas que não acreditam em Deus e que transmitem mais amor do que quem acredita, mas não prega. Vai nas suas doutrinas só para bater cartão e para ciclano e troiano ver, para a sociedade, falar, eu faço parte dessa tribo, só que condena a tribo do outro. Ah, não está na Bíblia, não é de Deus. Peraí, mas você vai atacar a pedra, então você já está desligando a tomada da sua luz, porque quando você vai na sua igreja, você é luz, só a sua religião é verdadeira, e você está virando treva, você quer matar a pessoa, você quer condenar a pessoa, cada um vem de uma etnia religiosa. Quem é você para querer mudar o outrem, o outro, né? E são pessoas de todos os tipos de moral, caráter, religião, não é condenar, não é julgar ninguém, é transmitir o amor, né? Tem aqui, ó, é preciso.
Infelizmente. Pregamos muito pouco do que falamos. É isso. Pregamos muito pouco do que falamos. Sabe? Porque se alguém virar para você e falar assim, qual a sua religião? Amor? Cara, tu já ganhou o meu respeito. Sim. Entende? Porque se você oferece amor... Não entendeu que é tão simples, né? Porta budista, a católica, a adventista, tem mais de 10 milhões de pessoas. Todas, cara. E todas é amor. Só que existem pessoas que a sua autovalorização, o seu autoapreço, a mente de superego, exatamente. Ele diz o seguinte, você sabe que dentro do budismo existe o karma, né? E o karma nada mais é do que a questão como é que eu posso dizer para ficar mais fácil, assim, mais simples para vocês? Ela é uma ação de efeito. Ela é ação. Independente se seja corporal, mental ou verbal. Ok? Então, as pessoas têm o seguinte... Se eu pensar e não falar, tá tudo certo. Se eu pensar e não bater, tá tudo certo. Cara, o nosso maior poder tá aqui. Pensamento gera energia que emana, né? Você entendeu? Então, assim, quando a gente fala... Os próprios pensamentos. Toda hora vem pensamentos mundanos, vem pensamentos ruins. Você tem que saber filtrar. Causa e efeito, né? Mais ou menos isso, assim. Quando a gente fala de karma, a gente diz o seguinte, que toda ação, seja ela mental, verbal ou corporal, que tenha a intenção, te gera um karma. Quando a intenção é para fazer o bem, eu estava lendo sobre isso, melhor ainda. Melhor ainda, é um karma positivo. Positivo. Ok? Exato. Então você, olha lá, o bem e o mal, aqui ó, o tempo inteiro. Nós somos duais. Luz e sombra. Nós somos feitos de luz e sombra. Boa noite, Fran. Por que então a gente não tá, né? Por que a gente não nasce pronto? Né? Então por que eu passo pelos desafios da vida? Exato, justamente por isso, meu amigo, porque tu é luz e sombra. Tu tem o bem e o mal assim, ó. Preparado, né? Cada país tem país primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Igual no Brasil. A grande maioria é analfabeto e semi-analfabeto, que sofre por causa da sede de poder dos homens lá no poder, que com uma canetada mata muitas pessoas do que muitos bandidos ficam mais revoltados. A pobreza ela é patrocinada. Com os políticos que roubam. A violência é patrocinada. Tudo é patrocinado, ok? É interessante para o nosso poder tudo o que acontece que fragiliza a população. Porque se eu não tiver isso e manter uma população forte, por que a primeira matéria que tiraram dos colégios foi filosofia? Sim, sim. Porque a filosofia te obriga a pensar na humanidade. Isso é verdade. Entendeu? Por que tiraram? Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Se você tem a filosofia dos filósofos ao seu favor, tem o conhecimento, você não é manipulado. Você afunda o poder político. Isso é verdade. E o seu dia sempre vai ser mais gratificante para você. Exato. Porque em todo momento você está sendo bombardeado por propagandas, por pessoas que às vezes querem tirar proveito da sua aceitação de cair por uma neurolinguística de técnicas de venda, ou por uma propaganda, ou por as mídias sociais, ou por um áudio que te faça entrar na sintonia com eles. O marketing hoje em dia está muito agressivo. As pessoas às vezes são manipuladas pelos cenários do marketing. O marketing está no poder político, o marketing está em tudo praticamente. Tem gente que usa para o mal, né?
Por isso que aquele você viu que filme a O Fran Poço escreveu? é uma realidade do poder. E da falta de empatia. Por quê? Gratidão. Porque quem tem poder tem tudo. E aqui, ó, vem E a cada descendo e dia cada um muda de andar, né? Quem tá Exato, o que sobra é para a galera que já está se matando. Entende? Então, assim, como é que a gente se posiciona diante, por exemplo, dessa fragilidade da humanidade? Isso é um desafio. É um desafio, por exemplo, quando você vai ali, ó, a gente só pensa em nós mesmos, esquecendo que quando sofremos, todos padecem. Exatamente. Entende? Porque eu faço parte de um todo. Fazemos parte de um todo. Sim. Se um não está bem, isso move tudo. Por isso que eu falei, quanto mais a gente se torna amor, quanto mais a gente tem a consciência do amor transformador que nos habita e que nós temos esse poder, né, de proclamar. Porque se eu planto uma sementinha, essa sementinha vai crescer, vai virar plantinha, vai outra sementinha, outra sementinha, outra sementinha, e a gente faz esse amor acontecer no mundo. Sabe? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, é plantando amor. Essas pessoas, essas 4 pessoas que estão aqui com a gente hoje, são pessoas que querem plantar amor. Porque hora que ela sair daqui e ela tiver uma conversa com alguém, ela vai levar algo que ela ouviu aqui. Bacana. E muitas Entende? vão assistir logo depois. Exato. Então, assim, tudo que a gente faz pode parecer insignificante agora. Por exemplo, tem gente que falou o seguinte: ah, não vou fazer. Não, porque eu tenho vergonha. Né? Ah, porque ninguém vai ver. Porque ninguém vai fazer. Eu falei, meu amor, tu acha que você já nasceu Gisele Bündchen? Assim, pá, 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 com o mundo? Não! Entende? A gente precisa entender que nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Boa noite, Vitória. Oi, Vitória. Nós vamos chegar onde temos que chegar, e ponto. Falar de amor. Oi? Porque nem todos estão preparados para falar de amor, nem todos estão preparados para acordar e querer ter um dia bonito, às vezes porque está passando por altas provações na vida. Às vezes é difícil até dar a palavra de amor para moradores de rua que não tem mais saída, que eles acham que eles estão perdidos, que eles são, sei lá, vítimas da situação de vários problemas que às vezes acontecem na família deles em si, né? Muitas pessoas que foram para a rua por causa de drogas, por causa de opção, porque foram expulsas, por causa da sua opção sexual e os pais eram evangélicos e expulsaram de casa. Tem vários cenários que eu vi de várias histórias de várias pessoas. E aí quando você vai pregar um amor, vai dar uma orientação, vai dar um kit de higiene, vai falar o que pode melhorar, o que você pode fazer, eles ficam até meio que assustados, porque para a sociedade em si, passam por eles como eles não existissem. É que nas ruas a gente tem várias situações, né? A gente precisa olhar para as coisas com mais realidade. A gente não pode trazer essa questão vitimista. Então, o que eu falo é o seguinte: a situação das ruas, dos moradores de ruas, é muito complicada, né? A gente tem essa situação socioeconômica no nosso país, sim. Mas aí vai a nossa ideia de compaixão e o nosso olhar de propósito, ok? Porque todos nós vamos vivenciar somente o que é nosso. É complexo isso, hein? Nem todos estão preparados para isso. Tá, exatamente. Lê umas afirmativas aí do pessoal. Tem muita gente contribuindo aí, ó. Tem, ó.
A Vitória, o amor é grande, é a grande magia da vida, verdade. Com um olhar sem censura podemos resgatar, exatamente, Vitória. A Fê, as pessoas estão tão machucadas que nem acreditam mais que o amor é o caminho, se distanciando ainda mais da solução. Exato. Então, assim, ó, a Fran colocou, né, que estamos em sintonia, a vida é isso, um ajudando a superar e evoluir. Só isso explica a vida. Exatamente. Sabe, nós precisamos nos unir para que as coisas aconteçam de forma maior e com muito mais amor. Só que o amor não é esse que a gente vê em filme. Não é uma Disney. Exatamente, o amor não é esse que a gente vê em novela, não é esse que sobe coraçãozinho. O amor é você olhar para o outro e entender que a vida dele faz parte da sua. Uau, profundo isso. Entende? Faz! Nós estamos, todas as pessoas que estão aqui conosco agora, ok? Eu, você, essas 5 pessoas lindas, maravilhosas, abençoadas que estão aqui conosco. Não é por acaso. Elas não estão numa segunda-feira à noite, agora, 7 e pouquinho da noite, vendo essa live à toa. Existe um propósito. Sim. Algo que ela precisa ouvir. Algo que ela precisa sentir. Todos os nossos encontros durante a nossa vida têm um propósito. Até a senhorinha que você encontra na fila da padaria. Você precisou trocar energia com ela naquele momento. Caramba! No ano novo do ano passado, eu fui passar com uma amiga e o meu filho menor, o caçula. E aí nós fomos na hora dos fogos, na Paulista, de 2019 para 2020. Porque eu estava de plantão, não podia viajar, então nós fomos na Paulista ver os fogos, até mesmo porque meu filho gosta. Eu estava parada no meio da Paulista e veio uma senhora, uma senhorinha mesmo, uns 80 e pouquinhos anos, assim, de bengalinha, sorrindo na minha direção. E assim, ela não tirava os olhos de mim. E ela pegou na minha mão, sorriu e falou: ah, filha, feliz ano novo. E soltou da minha mão e foi embora. Trocas de energia, que a Vitória tá falando aí, ó. Ou eu precisava trocar essa energia com ela, ou ela precisava trocar essa energia comigo, ou tudo. Entende? Então, assim, todos os nossos encontros foram marcados por Deus. O universo, ele se encarrega dos encontros perfeitos. Ele escreve certo por linhas tortas, que o pessoal fala. Exato. Ó, eu acredito no amor e em trocas de energias. Sim, ó, sim. Verdade, união, amor e propósito. Sabe? É isso mesmo. Sabe? E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante na nossa vida, que é a compaixão. A compaixão não é dó, não é pena, mas é você trabalhar o seu consciente. E quando a gente fala no consciente, por exemplo, a gente chega naquele estado de, nossa, eu sou tão evoluída, não. Eu tenho muito para aprender, eu tenho as minhas fragilidades emocionais ainda. Você tem suas fragilidades emocionais, todos nós temos. Fragilidades. Todos nós, exatamente. 100% a toda hora. Exatamente. A todo momento eu estou olhando para mim e aí é o que eu falo. Surgiu uma fragilidade emocional, você sentiu algo diferente? Cara, melhor coisa da vida é a autoobservação. Sim, ó, a Fran tá falando aqui, ó. Ó, uma vez eu estava na rodoviária de Salvador, daí uma senhora sentou ao meu lado e falou: minha filha, eu nunca me canso de fazer o bem, por mais que eu receba ingratidão. Você entendeu? Nem todos têm essa ótica. Mas, quando somos gratos, quando a gente pratica o bem, nós temos que praticar sem o ego. Quando eu proclamo esse bem, quando eu publico, né? A galera que vai fazer doação aí, vai não sei o que lá e fica publicando e tirando foto para se autopromover, não sei o que, esquece. Tu perdeu
tem duas A vertentes intenção. também, né? Esse cenário. Tem gente que condena por causa da Bíblia em si, porque é só satisfazer o ego, mas tem gente que, se você for participar de ONGs, participar de empresários que querem ver Isso, a prova social, porque eles estão colocando dinheiro, isso. você tem que divulgar. Tem, porque você traz mais pessoas para doar. Eu, publicitário, ó, vai acabar e eu levanto outra, tá? Tá finalizando aqui, eu já levanto outra e te chamo, pra gente dar continuidade. Tá bom. Já tá terminando aqui, ó. Nossa, Você... passou rápido, né? 15 segundos, no que acredito trabalho, gostoso e leve, parabéns. Gratidão, Vitória. Passou muito rápido, mas eu já chamo para outra rapidinho aqui que